Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, então, ajudar a melhorar essa gestão, considerando o alto desempenho, se a equipe está conseguindo ir na direção certa, aquilo que se espera que a equipe consiga alcançar de resultado e como fazer essa gestão de várias equipes. Existe uma tela no sistema que a gente chama de execução. É o nosso Kanban dentro da ferramenta. Assim como você tem a coluna no Kanban, né, de a fazer, fazendo e feito, aqui a gente tem o não iniciado, a gente considera esse status. Não iniciado, em execução ou em progresso, a coluna do aguardando, que é a em espera ou pausado, e a coluna do finalizado. Aqui você conseguiria ver, ou você consegue ver, claro, quem está fazendo a atividade, quanto tempo demora, se tem projeto. Aqui no lado direito, todos os compromissos que estão previamente agendados para o dia. Você consegue ver quem está trabalhando nesse exato momento. Até mesmo você consegue ver se a atividade está atrasada, se está na esfera da urgência e quanto tempo a pessoa já dedicou a essa atividade. Além disso, nós temos então o planejamento. É uma excelente forma de você fazer o quê? Conseguir verificar se a equipe está superalocada, ou seja, está sobrecarregada, como que está o andamento das atividades que estão sendo realizadas. Na tela do planejamento, o colaborador acaba tendo essa autogestão, mas você, enquanto um gestor, pode definir até onde vai aí a permissão para ele fazer as mudanças das atividades. Existe, né, para a gente também essa questão de delegar, já já vou falar um pouco sobre isso, mas aqui você consegue ver o planejamento de todos que estão dentro, usando a nossa ferramenta. Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa outra conta, para poder fazer o seguinte, ó. Estou numa conta aqui, como tivesse então um gestor, aí eu vou clicar em gestor, gerenciar equipes. Muitos clientes preferem usar da seguinte forma: ao invés de criar departamentos, eles criam o nome da empresa, o nome da startup, e aí eles conseguem fazer o quê? Uma gestão dentro da ferramenta que pudesse ter planejamento, execução, acompanhamento e controle dessa execução. E depois os relatórios trazer para a gente como que está o andamento de todos esses resultados. Então, eu vou vir aqui agora em relatórios, equipe, gráficos gerais. Aqui eu vou mudar de horas para quantidade de atividade. Vou fazer uma leitura rápida do que vai mostrar para a gente aqui de gráfico. E aí a gente tem o gráfico da tríade do tempo, o gráfico de status das atividades. E eu vou começar pelo gráfico da equipe, tá? Já que a gente está falando de gestão de equipes, o quanto cada equipe trabalhou nesse período aqui. Olha lá, ó. Atividades por equipes. Então você consegue ver, visualizar todas as equipes e aqui as atividades. Se você descer, vai ter mais alguns relatórios aqui que são importantes, ligados a projeto. E aqui em cima, o gráfico representando a tríade do tempo de todas as equipes no sistema, mas você consegue ver por equipe, por colaborador, por gestão. Do lado direito, em tempo real, olha como está o status aqui de todo o andamento de trabalho em todas aquelas equipes. Você consegue ver o que está atrasado, o que já foi feito, o que está se completando fora do prazo. Nas nossas consultorias, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu pego um período significativo de uso do sistema e aí eu faço, né, essa leitura, essa avaliação ali de utilização e começo a identificar padrões de comportamento que a gente pudesse ajudar o quê? A mudar para ter um resultado mais performático. É ajudar a equipe a realmente o quê? Alcançar as metas, seus projetos, executar os processos. Então ele vai trazer para a gente aqui agora esse período e a gente consegue fazer ali uma análise do que tem acontecido, ó. Então aqui a gente está falando de 114 atividades na esfera da urgência e 60 atividades na esfera circunstancial. Aqui a gente está falando de 15% de urgência e 8% de circunstancial. 76, praticamente 77 na esfera da importância, 586 atividades. Se a gente for descendo aqui, ó, é, são nesses gráficos que a gente sabe se está aumentando as atividades na esfera da importância lá. É possível também visualizar como que está a urgência nos períodos. Olha o quanto que aumentou a urgência aqui. Então, o gestor tem controle daquilo que está acontecendo em relação à execução do planejado e o não planejado. Ó. Olha que interessante. Eu gosto muito de olhar se a equipe realmente está conseguindo concluir as atividades que estavam previamente planejadas e aquelas atividades que foram surgindo. Então, na medida que executa as atividades, qual que era o planejamento que existia? Então, a gente consegue comparar
a distância do planejado com o executado. Essa distância vai gerando o que a gente chama de atrasado. Então, em algum momento aqui, ó, está gerando um certo atraso. O gestor com isso já consegue, né, identificar, olha, está tendo algum problema e também completado com atraso, ó. Eu vou deixar só ele marcado, que são as atividades que estavam planejadas para um dia anterior, foi completado fora do prazo. Então, o gestor tem esse tipo de controle também. A gente tem aí a nossa tela de lista, né? Nosso relatório, como se fosse um timesheet, que você consegue ver esse tipo de situação.